meu irmão, minha irmã. É o programa Voz da Igreja, começando mais uma vez. Obrigado por estar aí conosco, neste canal, neste horário. Vamos partilhar as coisas boas da nossa fé nesse caminho de conversão que é a Quaresma. Quaresma nos convida a recuperar o nosso movimento interior de construção do nosso ser. Esta é a coisa boa que nós recebemos da Igreja, recebemos de Deus neste tempo da Quaresma. Um convite a colocar em ordem a nossa vida. Convertei-vos e crede no Evangelho. Foi assim que começamos o nosso caminho quaresmal de conversão do coração. É assim que somos chamados a viver as práticas externas da Quaresma, a fim de que essas práticas externas signifiquem também um movimento interior de conversão, de ordenamento, a fim de que, pelo caminho da mudança interior, possamos também, em alguma medida, levar mudança e conversão para as estruturas do mundo, para o mundo fora de nós, porque a nossa presença no mundo precisa ser uma presença de sal, de luz, de fermento, como quer Jesus, nosso Mestre. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar então, mais uma vez, no texto que a Igreja vai utilizar neste terceiro domingo da Quaresma. Se você tem aí por perto a sua Bíblia, pode tomá-la agora. Vamos ler o texto de João. João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Aproximava-se a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, Jesus encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas instalados ali. Então fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo, juntamente com os bois e as ovelhas. Esparramou as moedas dos cambistas e revirou suas mesas. E aos vendedores de pombas, Jesus disse: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. Os discípulos se recordaram do que está escrito: o zelo por tua casa me devora. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: destruí este santuário e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus disseram: a construção deste santuário durou 46 anos e tu o levantarás em 3 dias? Jesus, porém, se referia ao santuário que é o seu corpo. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos se recordaram de que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Estando Jesus em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, ao ver os sinais que ele realizava. Jesus, no entanto, não lhes dava crédito, porque conhecia a todos, e não precisava de que lhe dessem testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia dentro do homem. Meu irmão, minha irmã, continuamos então o nosso caminho quaresmal, e é um caminho de fecundidade espiritual, que nos vem pela leitura orante da Palavra de Deus, nos vem da força da Eucaristia, nos vem dos exercícios quaresmais que somos chamados a viver como práticas externas e internas, esmola, oração, jejum,
penitência, mortificação, são elementos preciosos e eficazes no nosso processo interior de conversão. E a palavra de Deus, portanto, ocupa um lugar importante no caminho de iluminação quaresmal. Deixamos-nos iluminar pela palavra para que, a partir daí, encontremos o caminho, a via da conversão. Estamos, então, lendo neste domingo este belo texto do quarto evangelho. Situando o texto, estamos aqui depois das bodas de Caná, e o versículo 12 diz que após aquela celebração na qual Jesus realiza, a pedido de sua mãe Maria, o primeiro sinal que levou a crer, então o texto continua. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ali permaneceram poucos dias. É a partir então desse lugar que Jesus, no texto de hoje, aproximando-se a festa dos judeus, Jesus sobe a Jerusalém. No quarto evangelho, Jesus vai muitas vezes a Jerusalém, participa das festas importantes do seu povo. Lá nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus faz um único caminho da Galileia à Judéia, de Nazaré a Jerusalém, e somente quando entra, portanto, em Jerusalém, é que Jesus vai ao templo. Aqui estamos no início do Evangelho e aqui já se instala, portanto, na concepção teológica do quarto Evangelho, aqui já se instala o novo. Jesus é o grande sinal que precisa, de alguma maneira, excitar e acender a fé na sua direção, de modo que aqueles que crerem nele vão poder viver uma experiência nova com Deus. Jesus aqui entra no templo e quando expulsa do templo bois, ovelhas, vendedores, cambistas, Jesus quer recuperar a relação mais genuína, mais fecunda com Deus. Aqueles que representavam ali o culto antigo, o culto do Primeiro Testamento, esses agora são tirados. Expulsar é tirar, a fim de que agora, no templo novo, que não é aquele de pedra, mas é o seu próprio corpo destruído e ressuscitado, é agora em Jesus o grande e único sinal é que se vai realizar então esse novo modo de estar com Deus, diante de Deus e com Ele. Jesus aqui expressa o zelo pela casa de Deus, expulsando aqueles que de alguma forma ali davam um sentido deturpado, incompleto, parcial, mercantil à religião. E Jesus então vai exatamente mostrar que é a partir da fé nele e na sua ressurreição, é a partir daí que se vai, portanto, construir uma relação nova, um templo novo, onde Jesus é esta pedra fundamental, a partir da qual estabelecemos esta relação nova com o seu Pai, nosso Pai. A todos aqueles que creram, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Isso está lá no capítulo 1 deste quarto evangelho. O quarto evangelho é o evangelho dos sinais. Não se fala propriamente de milagres, mas se fala de sinais. Sinais que excitam a fé, que levam à fé. Foi assim com o primeiro sinal. Foi isso que eles, de fato, agora pediram a Jesus, não é? Um sinal. Mas Jesus diz que não haverá sinal senão Ele mesmo. Que sinal nos mostras para agires assim? Destruir este templo e eu o levantarei em 3 dias. A ressurreição é o grande sinal que a partir do qual a nova comunidade então estabelece uma relação nova com Deus a partir e através de Jesus, o sinal.
Os sinais que vão aparecendo ao longo do quarto evangelho são sinais que apontam para Jesus. São sinais que revelam a sua identidade divina, messiânica, sobrenatural, a fim de que sobre Jesus se ponha então a fé nova, revigorada, purificada, uma fé que não passa mais, digamos, pelos sacrifícios antigos e estéreis, mas uma fé que passa agora pelo corpo do Senhor, vivo e ressuscitado, uma fé que nasce, portanto, da capacidade de escutar Jesus, de crer na sua palavra e de ir com ele. O texto de João deixa claro que o Evangelho é uma, digamos, releitura posterior, pós-pascal, dos eventos ligados a Cristo. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos se recordaram do que ele tinha dito e creram na Escritura e na palavra dele. Tudo aquilo que Jesus viveu é lido na perspectiva da sua Páscoa. Por isso, esse é o grande sinal, a Páscoa de Jesus. E é a partir desse sinal que nós colocamos sobre ele toda a nossa fé. E queremos com ele, portanto, construir uma relação nova com Deus e uma capacidade nova de lidar com a nossa vida, com as nossas relações e com o mundo. Que o texto do Evangelho deste domingo nos leve a recolocar, a refontalizar a nossa fé em Jesus Cristo. E a partir dele conhecer o mistério de Deus, o mistério do homem, o mistério do mundo. Bebemos da fonte. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas. No coração deste tempo, estamos na Quaresma, tempo de conversão do coração e conversão interior, que também vai gerar certamente conversão das famílias, das comunidades, da igreja, da sociedade, porque a conversão começa no coração humano. É a partir deste lugar que começam os sentimentos novos, os olhares novos, as perspectivas novas, sempre a partir de Cristo. Conversão significa recomeçar a partir de Cristo. Por isso é sempre bom recolocar Cristo no centro da Quaresma. Bom, no centro da fé, no centro da igreja, no centro do mundo. Mas a Quaresma é o tempo de recentralizar a pessoa de Jesus Cristo. De modo que, olhando para Cristo, aprendendo dele como discípulos, querendo imitá-lo como nosso mestre, nós possamos, de fato, recomeçar a partir de Cristo. A conversão é tão somente isto: recolocar os olhos em Cristo e querer fazer um caminho com Ele, deixando para trás o caminho velho, o homem velho, a criatura velha, e abrindo-nos pela via da conversão ao Senhor, nosso Mestre.
Quaresma, portanto, é o nosso olhar colocado sobre nós mesmos a partir de Cristo. Olhar-nos a partir de Cristo, olhar o mundo a partir de Cristo, olhar a igreja a partir de Cristo. Quaresma é isto. É importante daí nós valorizarmos a campanha da fraternidade como um olhar sobre a sociedade. Precisamos construir não só o nosso mundo interior, mas também o nosso mundo exterior a partir de Cristo. E ao longo desses 57 anos de campanha da fraternidade, o que nós fizemos foi exatamente isto: olhar a sociedade, olhar o mundo, olhar a igreja a partir da ótica ou dos óculos de Cristo, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. É a partir dele, então, que nós repensamos, reorganizamos todas as coisas dentro e fora de nós. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, Ele fez uma unidade. Este é o lema da campanha da fraternidade, tomando um fragmento da carta de São Paulo aos Efésios. Cristo é a nossa paz. Ele é o ponto a partir do qual nós construímos a unidade entre nós. Não podemos perder isso de vista. A paz e a unidade não são negociações, estratégias, recursos humanos. Não são simplesmente resultado de planejamentos humanos. E se for assim, encontraremos sempre motivos, um a mais, muitos a mais, para não querer a paz ou para não querer a unidade, como valores que são impossíveis de serem construídos a modo humano. Cristo é a nossa paz. Ele, do que era dividido, fez uma unidade. É por causa dele que nos empenhamos para olhar para além dos conflitos, para além das diferenças, para além da diversidade, para além dos problemas, e com ele e por ele construímos uma humanidade capaz de conviver como irmãos. Fraternidade e diálogo, um compromisso de amor. Esta é a via, meu irmão, minha irmã, pela qual construímos paz e unidade. Diálogo amoroso. É isso que a campanha da fraternidade quer convidar-nos a viver e a nos converter para esta realidade de diálogo amoroso entre nós. O ser humano é um ser de relação e de comunicação. É por isso que precisamos nos entender acerca de todas as matérias, de todos os caminhos, conflitos, desafios, problemas, no passado, no presente, no futuro. Nós precisamos exercitar-nos aí, neste lugar, de um diálogo amoroso capaz de nos colocar à mesa para construirmos uma humanidade capaz de se amar e de se cuidar como o Senhor Jesus deseja. Queria, nesse segundo bloco, brevemente, visitar com você os objetivos desta campanha da fraternidade. Para além das suas dificuldades, ela também tem coisas boas e intenções boas, e nós precisamos recuperar isto, de modo que não percamos de vista também o dever de casa a que esta campanha da fraternidade quer nos convidar. A campanha da fraternidade ecumênica de 2021 quer nos ajudar a redescobrir a força e a beleza do diálogo como caminho de relações mais amorosas. Recuperar a força e a beleza do diálogo entre dois, na família, na comunidade, na igreja, na sociedade, entre os muitos grupos que existem entre nós. Não podemos nos furtar ao diálogo, a beleza e a força do diálogo amoroso. Fazer isto com amor significa saber a hora de falar, o jeito de falar, o conteúdo da fala, a ocasião de fazer isto, sempre respeitando o tempo,
a hora, a situação do outro. Dialogar é dar a palavra, é ouvir e falar, é construir juntos a decisão acerca da verdade. Sabemos que a verdade é Jesus, mas haveremos de propô-lo, não de impô-lo. E propor Jesus significa dialogar com amor até que a própria força e a eficácia da palavra e dele mesmo, que é a palavra, até que isto repercuta no coração humano que escuta e que se abrirá à verdade. E essa verdade é Jesus e tudo quanto ele nos ensinou. Essa campanha também quer nos levar a denunciar as diferentes violências praticadas, muitas vezes, infelizmente, em nome de Jesus. Nenhuma violência serve. A nenhuma violência Deus assinaria embaixo. A violência não é o caminho de construção das relações e dos projetos humanos e sociais. Muito menos a violência praticada indevidamente no nome de Jesus. A campanha também quer nos levar a comprometer-nos com as causas que defendem a grande casa comum que é o nosso planeta. Nós também não podemos concordar com o discurso religioso que estimule a exploração e a destruição socioambiental. A casa que temos nos foi dada para cuidar, como um grande e belo jardim. Essa geração precisa passar adiante para as gerações futuras uma casa bem cuidada, sustentável, onde a vida se prolongue. Não podemos justificar o uso, a exploração predatória dos recursos da natureza a partir da fé, como se fosse esse o trabalho e a missão que Deus nos confiou no princípio. A campanha também quer contribuir para superar as desigualdades, que são tantas e que vão crescendo por diversos motivos. Somos irmãos e não temos direito de reivindicar para nós mais do que outros irmãos têm para si. Precisamos construir aquela sociedade desejada por Jesus, na qual não falte nem pão, nem cuidado, nem afeto e nada que o ser humano tenha direito de saborear e levar consigo ao longo do caminho. A campanha quer nos animar, portanto, ao engajamento em ações concretas de amor ao próximo. É uma campanha da fraternidade. É uma campanha que quer nos educar para a vida fraterna. Precisamos crescer neste amor fraterno, porque é mentiroso quem diz que ama a Deus a quem não vê e não ama o irmão a quem vê e com o qual convive todos os dias, apesar das muitas e graves diferenças que possam existir entre nós. A campanha quer promover a conversão para a cultura do amor, como forma de superar e responder à cultura do ódio. Os que são de Cristo estão aí nesse lugar. Nisto saberão que sois meus, se vos amardes uns aos outros. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus é aquele que vive o amor, vive o perdão, nos ensina a fazer isto. É este o caminho. Esta cultura do amor nos identifica como de Cristo. A cultura do ódio nos põe na contramão de Jesus, do Evangelho e do Reino. Além disso, a nossa campanha quer exatamente fortalecer a convivência ecumênica e interreligiosa. Nós sabemos quem somos como igreja, sabemos a nossa pertença plena a Jesus Cristo, mas precisamos dialogar com aqueles que estão em outros lugares religiosos, cristãos ou não cristãos, porque há em todos esses corações uma vontade de conhecer a Deus e de chegar a Deus. E precisamos construir pontes de modo que a nossa fé em Jesus Cristo nos ajude a viver verdadeiramente como irmãos. Estimule a convivência fraterna
nas muitas diferenças religiosas, espirituais que existem entre nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos juntos. Campanha da Fraternidade quer nos educar para um mundo mais próximo, mais fraterno, onde os irmãos saibam olhar para além das diferenças por causa de Cristo, que é a nossa paz e o ponto da nossa unidade. No coração deste tempo. Superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da Igreja, no tempo da Quaresma, há muitas e belas tradições que nós somos chamados a recuperar como remédio espiritual importante no caminho quaresmal. A primeira, certamente, aqui nesse momento, é a celebração do sacramento da reconciliação. Feito em vários formatos, infelizmente, por causa da pandemia, neste tempo que nos encontramos ainda. Cada diocese vai encontrando um pouco o seu meio de favorecer aos fiéis a possibilidade da celebração do sacramento da reconciliação. Então, se ocupe disso também, meu irmão, minha irmã. As cinzas que recebemos na quarta-feira de cinzas não perdoam os pecados. Elas são sinal e expressão do nosso arrependimento. O nosso arrependimento nos levará ao sacramento da reconciliação, ao sacramento do perdão, ao sacramento da confissão. É hora então de fazer isso nas formas possíveis neste tempo, infelizmente ainda de pandemia. Mas preocupe-se também com isto. A nossa conversão começa com este encontro amoroso com Deus, que nos acolhe, nos perdoa, nos põe de pé, nos dá roupa nova, anel novo, sandália nova e faz festa conosco porque quisemos recomeçar a partir de Jesus Cristo. Uma outra coisa importante na tradição da Quaresma é, no nosso caso, a campanha da fraternidade. Se ocupe aí com os seus amigos, com o seu grupo de igreja, com os seus familiares. Se ocupe aí de fazer, de refletir, de mergulhar no mistério de Deus que nos fala, na dinâmica da leitura orante da palavra de Deus, para então também se sentir estimulado à conversão, à construção da paz, da unidade e do diálogo amoroso. Também, na tradição da Quaresma, somos chamados a vivenciar, a celebrar a Via Sacra. Isso também se faz de muitas formas. Há muitos e belos textos da Via Sacra. Também no material da campanha da fraternidade, aquele produzido pelas dioceses ou aquele produzido também pelo Nacional, ali também há uma bela Via Sacra. É o nosso modo de penetrar o mistério da paixão e morte do Senhor Jesus e perceber que aí está a força também para o nosso enfrentamento e o enfrentamento das provações e das cruzes e das paixões que nós também temos no caminho da vida até que o Senhor Jesus volte. Então, viver a Via Sacra é também uma prática bonita que nós podemos e devemos viver ao longo da Quaresma. Sem contar, e termino, as outras atividades espirituais, a caridade, a oração mais intensa, o jejum, e como eu lembrava em outros programas, temos que nos perguntar qual é de fato o jejum agradável a Deus nesse tempo. Talvez não se trate só de não comer isto ou aquilo, não beber isto ou aquilo, mas talvez se trate também de alguma coisa mais exigente, quem sabe a privação da rede social, a limitação do uso da internet, o falar menos daquilo que eu não sei. Tudo isso é um jejum importante que nós podemos oferecer a Deus neste tempo. Também nos lembrar
das quartas e sextas-feiras como dias importantes de penitência e mortificação, na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.